Fala, meu professor, minha professora, seja muito bem-vindo em nosso canal. Eu sou o professor Luiz Paulo, seu professor de legislação, e hoje iremos ver a parte 2, tá? Do PCC-DR, dos profissionais do magistério do município de Caruaru. Você que vai fazer o concurso de Caruaru, isso cai na tua prova na parte de legislação, PCC-DR, que é uma lei complementar de número 109, que foi aprovada agora em 2023. Então, essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, para esse vídeo agora, dá um pausa, volta lá, assiste a nossa primeira aula e depois você retorna aqui e assiste essa segunda aula, beleza? Quero te fazer um pedido, meu professor, minha professora, pelo amor de Deus. Deixa o like no vídeo. Eu sou o mendigo do like, tá? Então deixa o like no vídeo porque isso é importantíssimo para mim. Beleza? Deixa o teu like, tá? Comenta, se inscreve no canal, tá? Pega esse link dessa aula, joga nos grupos de professores, grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, para aqueles professores que não têm acesso a um conteúdo ter em primeira mão, beleza? Mas já deixa o teu like, meu professor e minha professora. Também gostaria de te convidar para minha isolada. Eu tenho uma isolada para esse concurso de Caruaru. Custa R$50. E aqui a gente vê LDB, Lei de Inclusão, ECA, Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação e o PCC-DR dos profissionais do magistério de Caruaru. É R$50. Corre, beleza? Corre que ainda dá tempo. Queria te convidar também para você me seguir no Instagram, tá? Por quê? É no Instagram que eu divulgo tudo. Aulas online, aulas gratuitas, aulas presenciais, aulões, tá? Tudo é divulgado no meu Instagram. Se você tem meu Instagram, você tem acesso em primeira mão de todo o conteúdo, tá? E esse grupo aqui, ó, esse grupo de WhatsApp, esse link aqui, é o nosso grupo, né? Dos profissionais aí, dos professores que irão realizar o concurso de Caruaru. Então entra nesse grupo aqui. Tem muita gente boa lá que vai te dar informações, vai trocar com você informações sobre esse concurso de Caruaru. Beleza? Dito isso, vamos embora para o nosso material PCC-DR dos profissionais de Caruaru. Terminamos na outra aula no artigo 7, tá? Então vamos ver os parágrafos do artigo 7. Estamos falando do ingresso na carreira de professor, tanto professor 1 como para professor 2. Então isso aqui é o artigo 7 do ingresso na carreira. Parágrafo 1º. Nos 4 meses antes de findar o estágio probatório que tem duração de 3 anos, tá? Será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 e 6 do caput desse artigo. Ou seja, a pessoa que passa pelo estágio probatório, né, você que vai passar no concurso, vai passar pelo estágio probatório, o período é de 3 anos. E nesse período você vai ser avaliado para ver se você se adapta com o serviço público. Então, pontualidade, assiduidade, comprometimento, será requisitos que as pessoas vão te fiscalizar para ver se você tem esses requisitos. Mas 4 meses antes, por exemplo, em 2 anos, é 3 anos o estágio probatório, então em 2 anos e 6 meses, o que é que vai acontecer? 2 anos e 8 meses. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma homologação. Vai ser disponibilizada um parecer à autoridade que você está subordinado e essa autoridade vai homologar, tá? Vai dizer se você cumpriu os requisitos do artigo 7 ou não, se você tem pontualidade, se você é assíduo, se você tem comprometimento. Então, esse parecer vai ser encaminhado à autoridade competente para ele homologar, beleza? Se ele denega, se ele rejeitar, muito provavelmente vai dar bronca para você, beleza? Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, no antigo cargo, reconduzido a este. Então é o seguinte, se você não cumpriu os requisitos do estágio probatório e foi reprovado, né, nessa situação de avaliação, acabou, é exoneração. Agora, se você tinha um cargo,
cargo público e era estável nesse cargo, você vai ser reconduzido a esse cargo, beleza? Mas a reprovação no estágio probatório dá exoneração, tranquilo? Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Isso aqui, provimento em comissão, função de direção, chefia e assessoramento, isso aqui é cargo político, tá? Cargo comissionado. Ou seja, se você entrar, exercer a função de professor 1 ou 2, você não pode assumir no estágio probatório durante esses 3 anos, você não pode assumir cargo político, cargo em comissão. Aquele cargo de indicação e tal, não pode, tá? Aqui o PCCDR veda quem está no estágio probatório exercer cargo comissionado. Diferentemente em Recife pode. O Estatuto dos Servidores Públicos de Recife permitia, tá? Permite até hoje, beleza? Parágrafo 5º. O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Contrariamente a isso, em Recife, no Estatuto dos Servidores podia. Você está em estágio probatório, mas você foi cedido para um órgão federal, um órgão estadual ou um órgão municipal. Já o PCCDR de Caruaru disse, estágio probatório não pode nem assumir cargo em comissão e nem ser cedido a outros poderes, beleza? Não confunda, para você que fez Recife, não confunda com o PCCDR de Caruaru, porque aqui é proibido, beleza? É proibido. Dito isso, deixa eu apagar aqui para ver se a gente consegue fazer alguma questão, beleza? Conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação ao ingresso na carreira do magistério, analisa a alternativa correta. Ele quer a certa. Letra A. Nos 5 meses antes de findar o período do estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade. Não é nos 5 meses, tá? Anteriores, é nos 4. A questão está errada, tá? 4 meses antes é aí que é submetida a homologação à autoridade competente, para ver se você cumpriu os requisitos ou não. Letra B. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável no antigo cargo, não poderá ser reconduzido a ele. Muito pelo contrário, poderá ser reconduzido a este, ou seja, se você ocupava um cargo público e já estava estável nesse cargo público e foi assumir o concurso de Caruaru, se você não passar no estágio probatório, você pode voltar a seu antigo cargo, tá? Desde que esse cargo fosse estável. O que é estável? Já tinha que passar o estágio probatório. Você só é estável quando você passa o período do estágio probatório. E a questão diz, não poderá, e poderá sim, tá? Reconduzido a esse cargo que você possuía, tá? Letra C. O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Correto. De fato, ele não vai poder exercer, tá? Quem está no estado probatório não pode exercer qualquer cargo de comissão, função, direção, chefia e assessoramento. Não pode. Se ele queria a correta, essa é a correta. Letra D. O servidor em estágio probatório poderá ser cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, DF, município. Errado. Ele não pode ser cedido, tá? Ele não pode ser cedido. Tranquilo? Gabarito correto, letra C. Gabarito da questão 11, letra C. Tranquilo? Enquanto permanecer em estágio probatório, o servidor não pode assumir cargos, tá? De direção, função de confiança, assessoramento, não pode, tá? É vedado pelo PCCDR. Se você já tem um peixe aí em Caruaru, sinto lhe dizer que no estágio probatório você não vai poder acessar qualquer tipo de cargo político. Beleza? Parágrafo 4º do artigo 7. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças. Vamos dar uma olhada. Inciso 1. Por motivo de doença
em pessoa da família, será concedida licença. Isso aqui é só para quem está em estágio probatório, tá? Não estou falando do camarada que já é estável, que já passou o estágio probatório. Aqui é para quem está em estágio probatório. Tratamento de saúde também será uma licença concedida. Em razão da maternidade, paternidade ou adoção, isso aqui é resguardado na Constituição. Em razão do falecimento de parente de primeiro grau, professor de segundo grau, negativo, é só de primeiro grau, tá? Inciso 5, em razão de casamento ou união estável. Inciso 6, para serviço militar obrigatório. E inciso 7, para ocupar cargo público eletivo, ou seja, cargos públicos eletivos, ele está falando de cargos de voto, né? Você foi ali, recebeu voto pela soberania popular. O povo quis você naquela cadeira lá do cargo eletivo. Questão 12. Conforme o PCC-DR do município de Caruaru, com relação ao ingresso na carreira do magistério, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças, exceto, ele quer saber qual é a licença que não está no rol do parágrafo 4º, ele quer a incorreta, tá? Letra A. Em razão do falecimento de parente de segundo grau, será dado essa licença? Errado. É parente de primeiro grau. Professor, se meu parente de segundo grau morrer, e aí? Não será concedido a licença, conforme o PCC-DR de Caruaru. É só para parente de primeiro grau. Beleza? Ele queria o exceto, ele queria um correto, gabarito letra A. Beleza? Letra B, em razão de casamento não estável. Letra C, para serviço militar obrigatório. E letra D, para ocupar cargo público eletivo. Será concedida a licença. Agora, em razão de falecimento de parente de segundo grau, não, tá? É parente de primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Bem fácil essa, né? Vamos embora. Artigo 8º. Adquirida a estabilidade, ou seja, ele foi aprovado no estágio probatório. Os critérios definidos no artigo 7 serão utilizados para a avaliação permanente do servidor. Ou seja, o artigo 7, ele é um artigo que é para o pessoal que está em estágio probatório. Mas se você já conseguiu a estabilidade e foi aprovado no estágio probatório, os requisitos do artigo 7 ainda valerão para a avaliação permanente do servidor. Poxa, lógico, pontualidade serve para quem é estável e serve para quem está no estágio probatório. Assiduidade serve para quem é estável e serve para quem está no período probatório. Então, serve o artigo 7 serve tanto para o estável quanto para quem está no estágio probatório. Beleza? Artigo 9. Durante o estágio probatório, o servidor ocupante de cargo efetivo só perderá o cargo após prévio processo administrativo. Olha, processo administrativo. Ele está falando de quem está no estágio probatório, tá? Que lhe seja assegurada o contraditório, princípio constitucional, e ampla defesa, princípio constitucional. Beleza? Então, você quer o ocupante do cargo efetivo, você quer que ele perca o cargo, processo administrativo, e vai ter que assegurar o contraditório, que é contradizer a tudo que disseram contra você, tá? E a ampla defesa, que é utilizar os meios necessários para realizar sua defesa. Tranquilo? Parágrafo único. Uma vez adquirida a estabilidade, ele está falando do estável. O servidor efetivo só perderá o cargo em virtude de: primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Professor, o que é sentença judicial transitada em julgado? É aquela sentença que não cabe mais recurso, tá? É aquela sentença que transitou em julgado, fez direito material, ou seja, tem que cumprir o que foi determinado, não tem como recorrer. Isso é a sentença do judicial transitada em julgado. Beleza? 2. Processo administrativo, assegurado os princípios já mencionados no caput. Que princípios são esses? Contraditório e ampla defesa, também assegurado aqui para quem já é estável, tá? Gente, o artigo 9º, ele trata do estágio probatório. Quem está em estágio probatório, tá? O parágrafo único do artigo 9º, ele está falando da pessoa que já tem a estabilidade, beleza? Inciso 3, excesso de despesa com pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal. E inciso de número 4, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma desta lei complementar
assegurada a ampla defesa. Então, parágrafo único do artigo 9º serve para quem? Para quem já está estável. Agora, o caput do artigo 9º é durante o estágio probatório, é quem ainda está no estágio probatório. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Conforme o PCCDR dos profissionais de Caruaru, com relação ao ingresso na carreira do magistério, uma vez adquirida a estabilidade, ele está falando quem é estável já, tá? Ele não está falando quem está no período de estágio probatório. O servidor efetivo só perderá o cargo em virtude de, exceto. Ele quer a alternativa incorreta, tá? Ele quer a alternativa incorreta. Pergunta a você, perderá o cargo através de sentença judicial transitada em julgado? Correto. Como ele quer a incorreta, não é essa, tá? Letra B. Processo administrativo, assegurados os princípios já mencionados no caput. Que princípio é esse? Contraditório e ampla defesa. Correto. Letra C. Excesso de despesa com pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal. É possível o servidor estável perder o cargo por excesso de despesa. O município não aguenta mais, não tem dinheiro para pagar funcionário, ele pode dispensar, tá? Isso é um rolo do tamanho do trem, mas é o que está na letra da lei. Também está correto. Letra D. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma desta lei complementar, não sendo assegurado a ampla defesa. Errado. Você quer demitir alguém pelo processo de avaliação periódica, ou seja, você vai avaliar o camarada periodicamente. Se você quer que ele perca o cargo, você como superior dele, você vai abrir um processo administrativo, vai informar o porquê ele está perdendo o cargo, mas antes de tirar ele do serviço público, você vai dar a ele a ampla defesa e o contraditório. Contraditar tudo que foi dito. Ampla defesa é os meios necessários para se defender, tá? Qualquer processo administrativo tem que dar contraditório e ampla defesa. Beleza? E a questão está dizendo o seguinte, não sendo assegurada a ampla defesa do camarada. Errado, tá? Como ele queria o exceto, como ele queria o incorreto, o gabarito é letra D. É letra D porque é assegurado sim o contraditório e a ampla defesa. Agora vamos para as partes do vencimento e da remuneração, tá? Artigo 12. Para efeito desta lei, considera-se vencimento e remuneração. Qual o significado disso? Vencimento é a retribuição pecuniária devida aos integrantes do quadro do magistério, correspondente ao nível de qualificação e classe em decorrência do efetivo exercício do cargo/função, de acordo com o estabelecido nesta lei. E remuneração é o vencimento. A remuneração é o vencimento, isso aqui ó, é o vencimento, acrescido, somado. Somado a quê? As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, a que tem direito os integrantes do quadro de profissionais da educação. Beleza? Então seria o seguinte, vencimento, vou colocar um V de vencimento, é o que o município deve ao camarada, tá? E a remuneração é os vencimentos mais as gratificações, pode ser temporária ou permanente, tá? Gratificações. Isso aqui é a remuneração, tá? É o vencimento mais as gratificações. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Da progressão na carreira e enquadramento. Artigo 14. O desenvolvimento do servidor na carreira far-se-á através da, primeiro, progressão horizontal. Eu já disse na outra aula e vou repetir. Quando se fala em progressão horizontal, ele está falando de mudança de classe, tá? E as classes são de A a J. No PCCDR de Caruaru, as classes são de A a J. Quando ele fala em progressão horizontal, ele está falando de mudança de classe. Quando ele fala de progressão vertical, ele está falando de mudança de nível. Tenha isso em sua mente, tá? Progressão horizontal, com base na avaliação de desempenho profissional e o tempo de permanência na classe, sendo a passagem de uma classe para a outra imediatamente superior, cujo interstício será de 3 anos e, caso o servidor não seja avaliado no período a que faz jus ao direito, passará da classe em que está para a classe seguinte automaticamente e,
Progressão vertical. Passagem do servidor de um nível para o outro, conforme a exigência de habilitação ou titulação, observando-se a mesma classe ao qual o servidor está vinculado, após o cumprimento do estágio probatório e através de processo administrativo, instruído com cópia autenticada de declaração de conclusão de curso, juntamente com o comprovante de defesa de dissertação ou tese, ou diploma de instituição oficialmente reconhecida, retroagindo os efeitos à data de requerimento do servidor, desde que tenha sido deferido o pedido. Então, progressão horizontal é mudança de classe, tá? A gente tem a classe de A a J. Então, quando você progride da A para B, você fez a mudança de classe. A gente chama de progressão horizontal. Agora, a progressão vertical é mudança de nível, tá? Mudança de nível. Através de quê? De habilitação ou de titulação. Quanto mais título você tem, maior a possibilidade de você passar de nível, tá? Agora, a progressão horizontal é mudança de classe, tá? E temos a classe de A a J. Conforme o PCC-DR do município de Caruaru, com relação à progressão na carreira, o desenvolvimento do servidor na carreira far-se-á através da letra A. Progressão horizontal, com base na avaliação de desempenho profissional e o tempo de permanência na classe, sendo a passagem de um nível para outro imediatamente superior. A progressão horizontal, gente, ela não tem nada a ver com passagem de nível. A progressão horizontal é passagem de classe, de uma classe para outra, dentro do mesmo nível, tá? Então não existe nenhuma relação entre progressão horizontal e mudança de nível, beleza? Progressão horizontal é mudança de classe dentro do mesmo nível, beleza? Deixa eu ver. Letra B, progressão vertical. Passagem do servidor de uma classe para outra. Opa, progressão vertical é uma progressão de mudança de nível. Tem nada a ver com uma mudança de uma classe para outra, tá? Letra C, progressão horizontal, com base apenas na avaliação de desempenho profissional na classe, sendo a passagem de uma classe para outra imediatamente superior. Qual é o erro dessa letra A? Com base apenas na avaliação de desempenho. Está errado, tá? Letra D, progressão vertical, passagem do servidor de um nível para outro, conforme a exigência de habilitação ou titulação. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Então tenha isso em mente, tá? Tenha isso em mente. Progressão horizontal, mudança de classe. Temos da classe A a J. Mudança de nível é progressão vertical. Mudar nível, progressão vertical. Beleza? Através de habilitação ou titulação. Beleza? Tranquilo? Guarde isso porque isso pode cair no teu concurso. Beleza? Artigo 14. Os critérios específicos. Artigo 14, parágrafo 2º. Os critérios específicos e os procedimentos para a progressão horizontal em decorrência da aplicação do mérito ou antiguidade para efetivação da progressão considerará os seguintes fatores, tá? Ele está falando de quê? De progressão horizontal. Quando ele fala de progressão horizontal, ele está falando de mudança de classe, tá? Mudança de classe, tranquilo? Ele não está falando de mudança de nível. Então, todas as vezes que você vê a palavra progressão horizontal, entenda, isso é mudança de classe. Eu estou batendo nisso porque eu aposto nisso para a prova de vocês, tá? Porque isso aí daria uma questão muito boa, tranquilo? Então, para mudar de classe, fatores de desempenho no trabalho, tá? E tempo de serviço no cargo/função. Então, progressão horizontal em decorrência da aplicação do mérito ou antiguidade, para a efetivação da progressão, considerará os seguintes fatores. Primeiro fator, fatores de desempenho no trabalho, tá? Segundo fator, tempo de serviço no cargo ou função. Isso aqui será levado em conta com relação à passagem de uma classe, tá? Uma classe para outra. Por exemplo, você vai passar da classe A para a classe B. Então, fatores de desempenho no trabalho e tempo de serviço no cargo/função será avaliados, tá? Serão avaliados. Tranquilo? Questão 15.
Conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação à progressão na carreira, os critérios específicos e os procedimentos para a progressão horizontal, falou em progressão horizontal, mudança de classe, em decorrência da aplicação do mérito ou antiguidade, para a efetivação da progressão, considerará os seguintes fatores, exceto. Ele quer saber qual é o fator que não será avaliado, tá? Que não será avaliado para mudança de classe na progressão horizontal. Letra A, fatores de desempenho no trabalho, correto, vai ser analisado, tá certíssimo. Letra B, tempo de serviço no cargo, correto. Letra C, tempo de serviço na função, correto, né? Tempo de serviço no cargo / função. Então aqui eu só fiz separar. Letra D, será levado em conta os fatores de desempenho fora do trabalho, errado, tá? É no trabalho. Como ele queria um incorreto, achamos a alternativa incorreta. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo? Artigo 17. As funções técnico-pedagógicas serão desempenhadas por professor. Quando? Com mais de 3 anos de efetivo exercício em regência de classe na rede pública de ensino municipal de Caruaru. Então você, professor, que quer exercer funções técnico-pedagógicas, você vai poder? Sim. Vai poder agora. Existe um período, tá? Com mais de 3 anos de efetivo exercício em regência de classe na rede pública do município de Caruaru. Beleza? Então, esse é o requisito para o professor exercer funções técnico-pedagógicas. Tranquilo? Conforme o PCCDR, artigo 17. Vamos para uma questão? Conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação à progressão na carreira, as funções técnico-pedagógicas serão desempenhadas. Letra A, por professor com mais de 2 anos. 2 anos não, né? Não seria 2 anos. Letra B, por professor com mais de 4 anos. Opa, mais de 4 anos também não, tá? Letra C, por professor com mais de 3 anos de efetivo exercício em regência de classe na rede pública de ensino municipal de Caruaru. Correto, tá? Então, se o professor quer exercer função técnico-pedagógica, ele tem que ter, pelo menos, mais de 3 anos de efetivo exercício em regência de classe na rede municipal de ensino de Caruaru. Gabarito letra C. Gabarito letra C. Artigo 29, vamos para a da avaliação de desempenho. Da avaliação de desempenho. Parágrafo 3º do artigo 29. Compete à comissão de avaliação de desempenho. Inciso 1. Informar os profissionais do magistério sobre o processo em todos os seus aspectos. Informar aos profissionais do magistério sobre o processo em todos os seus aspectos. Inciso 2. Analisar a documentação apresentada para a progressão. Quem analisa essa documentação é a comissão de avaliação de desempenho. E inciso 3, verificar se o profissional habilitado está desempenhando suas funções dentro das condições de aprovação do concurso público. Então, quem fiscaliza isso aqui é a comissão de avaliação de desempenho. Beleza? Tranquilo? Vamos apagar e vamos fazer uma questão. Conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação à avaliação de desempenho, compete à comissão de avaliação de desempenho. E ele quer o quê? Estão corretas, tá? Vamos dar uma olhada. Compete essa comissão informar os profissionais do magistério sobre o processo em todos os seus aspectos? Compete, né? É o que está lá no inciso 1. Se esse item 1 está correto, eu vou eliminar B, que B diz que apenas 2 está correto. E não está, beleza? O 1 também está correto. Tranquilo? 2. Analisar a documentação apresentada para a progressão. Correto. É a comissão de avaliação de desempenho que faz isso. Se 2 está certo, eu elimino letra A, porque letra A diz que é apenas 1. Então está fora, porque 2 também está correto, tá? 3. Verificar se o profissional habilitado está desempenhando suas funções dentro das condições de aprovação do concurso público. Correto. É a comissão de avaliação de desempenho que faz isso. Gabarito letra D, né? Todos os itens estão corretos, conforme o artigo 29 do PCCDR dos profissionais do magistério de Caruaru. Gabarito letra D.
das férias, né? Quem é que não gosta de férias? Artigo 30. O período de férias anuais do ocupante de cargo / função de magistério será, quando em função de docente, olha aqui, de 30 dias no mês de janeiro. Então, se você exerce ali a docência, a regência de classe, 30 dias no mês de janeiro. Inciso 2. Nas demais funções, poderia ser uma função técnico-pedagógica, de 30 dias de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. Professor, o que é conveniência e oportunidade administrativa? Isso aqui a gente vê em direito administrativo. Isso aqui é um mérito administrativo. É um ato administrativo que possui um mérito administrativo. Que mérito é esse? Conveniência e oportunidade. É quando a administração acha por bem. Pronto, agora dá para ser. Ou agora não dá para ser. É conveniente e oportuno. A gente chama isso de ato discricionário. Ato discricionário. E conveniência e oportunidade a gente diz que é o mérito administrativo. Isso aqui não cai para vocês aí, tá? Mas conveniência e oportunidade é quando a administração acha conveniente e oportuno te dar as férias. Beleza? Isso só serve para as demais funções, tá? Não está alencado aqui nessas demais funções a função de docência. Função de docência, 30 dias no mês de janeiro. Agora, as demais funções, como uma função técnico-pedagógica, aí é conforme a conveniência e oportunidade da administração. Ela vai ver se é conveniente te dar as férias. Ela vai ver se é oportuno te dar as férias. Beleza? Parágrafo 1º. As férias e recessos escolares serão concedidas em conformidade com o calendário escolar anual, a ser divulgado pela Secretaria de Educação e Esportes, de forma a atender às necessidades pedagógicas e administrativas das escolas. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, a administração pode suspender o recesso escolar em atendimento às necessidades das unidades escolares. A qualquer tempo, tá? A qualquer tempo, conforme o PCC-DR. Beleza? Então, a qualquer tempo, a administração pode suspender o recesso escolar. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é fácil. Isso aqui é relativamente fácil, tá? Conforme o PCC-DR de Caruaru, com relação às férias e ao recesso, marque a assertiva correta. Letra A. Quando em função docente, né? As férias será de 20 dias, errado. As férias serão de 30, tá? Para o mês de janeiro. Essa aqui está errado, tá? Letra B. Na função técnico-pedagógica, as férias será de 30 dias, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. Correto. Olha, só o docente tem direito a 30 dias de férias no mês de janeiro. Agora, outras funções serão de 30, agora só conforme a conveniência e oportunidade. Então, a função de técnico pedagógico, ela será de 30, mas será só quando a administração achar conveniente e oportuno, tá? Como ele queria a correta, gabarito letra B, tá? Gabarito letra B. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, gabarito essa questão, letra B. Só a função de docente que é 30 dias. As demais funções é 30, mas mediante a conveniência e oportunidade administrativa. Então, as demais funções também está incluída o técnico pedagógico. Beleza? Das faltas. A falta injustificada. Opa! Faltou, meu professor, e não justificou? Segura. Inciso 1. Prejudicará a evolução funcional do servidor. Ou seja, a gente tem a progressão horizontal, que é a mudança de classe, tá? E temos a classe de A a J. Falta injustificada compromete a evolução funcional da classe. E temos também a progressão vertical, que é a mudança de nível, conforme titulação. Então, faltas injustificadas também comprometem a evolução funcional na parte do nível, na subida de nível, na mudança de nível. Então, mudança de classe, mudança de nível, por faltas injustificadas, você vai ficar prejudicado. Beleza? 2. Será computada como ponto negativo no processo de avaliação de desempenho. Parágrafo único. Caberá à administração municipal instaurar processo administrativo por abandono
sempre que o número de faltas injustificadas atingir um total de 30 faltas sucessivas, ou seja, 30 faltas direto. Você faltou hoje, amanhã, depois de amanhã, assim vai, 30 dias sucessivos. E 60 intercalado em um mesmo ano letivo. Então, se você tem 30 dias sucessivos ou 60 dias intercalados em um mesmo ano letivo, vai se abrir um processo administrativo por abandono, tá? Por abandono. Deixa eu pagar aqui porque não é legal. Não é legal você faltar serviço. É melhor botar um atestado, tá? Melhor botar um atestado se você tiver com algum tipo de problema. Beleza? Questão de 109, conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação às faltas de serviço, marque a assertiva a alternativa incorreta. Ele quer a errada, tá? Letra A. A falta injustificada prejudicará a evolução funcional do servidor. Correto. Letra B. A falta injustificada será computada como ponto negativo no processo de avaliação de desempenho. Correto. Letra C. Caberá à administração municipal instaurar processo administrativo por abandono, sempre que o número de faltas injustificadas atingir o total de 20 faltas sucessivas ou 40 intercaladas em um mesmo ano eletivo. Errado, né? Porque não seria 20 e 40, seria 30 e 60, tá? A questão correta seria a letra D, olha aqui, ó, 30 e 60, tá? Como ele queria a incorreta, é a letra C. Não é 20 e 40, é 30 e 60, beleza? Então não é legal faltar, tá, gente? Não é legal faltar. Coloca um atestado médico, tá? Se tiver algum problema de saúde, não é legal faltar. E se faltar, justifique, tá? Por exemplo, uma inundação. Teve uma inundação. Chuva que Deus dá, tá? Chuva que Deus dá. Não tem como nem sair de casa. Ora, essa falta vai ser injustificada? Não, você chega lá, ó, não pude vir, porque infelizmente foi impossível sair de casa nessa chuva. Então, será justificada. Agora, você faltou. Não deu nenhum tipo de sugestão, não deu nenhum tipo de resposta, né? Não se justificou. Pelo amor de Deus. Aí você vai levar uma cipuada. Beleza? Você vai levar uma cipuada. Das disposições gerais e finais, seção da readaptação. O professor quer a readaptação, mas quando o funcionário público, por exemplo, você é professor, você de tanto dar aula, você ficou com a voz rouca, calo, você ficou com um problema até de falar. Você vai servir para a docência de classe, para a regência de classe? Não vai mais. Então você vai ser readaptado para uma função que seja compatível com o seu problema. Beleza? Isso seria a readaptação. O servidor readaptado desempenhará atribuições e responsabilidades compatível com suas limitações e com seu cargo de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a qual emitirá documento semestral relatando as atividades desenvolvidas pelo servidor readaptado. Artigo 36. Ao servidor readaptado é assegurada a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos, de acordo com o previsto na CF. Artigo 37. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, tá? Por invalidez nos termos da legislação vigente. Se o cara for readaptado e ainda assim for julgado incapaz, aposenta esse camarada por invalidez. Parágrafo 1º. A readaptação, em nenhuma hipótese, acarretará aumento ou redução da carga horária de trabalho e do vencimento do readaptado. Ou seja, se você for um professor readaptado, isso em nenhuma hipótese acarretará aumento de carga horária ou de vencimento ou diminuição, tá? Você trabalhará as mesmas horas, você receberá o mesmo valor. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é a readaptação. Questão 20. Conforme o PCCDR do município de Caruaru, com relação à readaptação, marque a incorreta, marque a errada. Letra A. O servidor readaptado desempenhará atribuições e responsabilidades compatíveis com suas limitações e com o seu cargo, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, a qual emitirá documento semestral, relatando as atividades desenvolvidas pelo servidor readaptado. Correto, né?
Essa aqui não tem o que dizer. Letra B. Ao servidor readaptado é assegurada a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos, de acordo com o previsto na Constituição Federal. Correto também. Ele não perde nenhum tipo de direito. É tudo mantido. Letra C. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado por invalidez, nos termos da legislação vigente. Correto? Se o cara foi readaptado e ainda assim é considerado inválido, aposenta esse cidadão. Tá? Letra D. A readaptação acarretará o aumento ou redução da carga horária de trabalho e do vencimento do readaptado. Errado. Em hipótese nenhuma, acarretará aumento ou redução da carga horária de trabalho e do vencimento do readaptado. Como ele queria incorreta, gabarito letra D. Gabarito letra D, por quê? A readaptação, em hipótese nenhuma, acarretará aumento ou redução da carga horária de trabalho e do vencimento do readaptado. Beleza? Tranquilo? Dito isso, encerramos por aqui a nossa aula de hoje, tá? Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Encerramos então, nesse contexto, todo o PCC-DR dos profissionais de Caruaru, beleza? Se você ainda não viu a nossa primeira aula, corre lá, assista a primeira aula e encerramos aqui o PCC-DR de Caruaru. No mais, Deus abençoe a todos. Beijo, fiquem na paz. Fui, valeu!